fechar os nossos olhos, fechar os nossos olhos do corpo, visualizar nosso querido Mestre Jesus, os nossos anjos de guarda, os nossos mentores espirituais, que com toda certeza estão em nossa retaguarda, na retaguarda de Bruno, que está com a palavra de noite. E agradecermos pela vida, embora nos separemos de pessoas queridas, mas sabemos que, como a Cacau disse, a paz espiritual está em festa com a chegada da Chica. E assim, nós agradecemos, Senhor, por esses espíritos valiosos que nos fizeram tantos ensinamentos. E nesse momento de nossas lutas, os nossos corações estejam abertos, receptivos para o entendimento, para o nosso aprimoramento espiritual. Se conosco nesse Jesus, hoje e sempre, e que assim seja, envolvendo a todos aqueles que aqui não podemos estar, os nossos amigos familiares, igrejas da família, e aos outros companheiros que não podemos estar. Que Deus abençoe a cada um desses. Boa noite, Vivi. Boa noite, Daiane. Boa noite, Laís. Quem mais eu não falei? Boa Benati é o... noite. Benati. Quem que é Benati? Tem pouco Benati, né? É. Vou compartilhar minha tela aqui. Uhum. Deu certo, pessoal? Tá vendo em tela cheia? Beleza? Bom, então antes de mais nada, vamos retomar aqui a perícope, né, ou a passagem que a gente está estudando agora, que é a ressurreição do filho da viúva de Naim. Eu acho muito interessante que toda passagem bíblica que a gente procura tem um quadro, né? E passava batida essas coisas antes do NEP. Eu nunca tinha, assim, me atentado, né? Mas é muito rico essa questão artística, né? Tá aí mais um quadro para gente ilustrar a passagem, né? Bom, revisitando a passagem, e aconteceu que no dia seguinte partiu para uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa turba. Quando se aproximou da porta da cidade, eis que era carregado para fora, morto, o filho único de sua mãe, e ela era viúva, e uma grande turba da cidade estava com ela. Vendo-a, o Senhor compadeceu-se dela e disse-lhe: Não chores. Aproximando-se, tocou o esquife, os carregadores pararam e ele disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. O morto sentou-se e começou a falar, e ele o deu à sua mãe. O temor tomou a todos e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Este relato a respeito dele se espalhou em toda a Judéia e em toda a circunvizinhança. Então, essa é a passagem conforme registrada em Lucas, né? Bom, pessoal, semana passada a Claudinha introduziu, né, pra gente e subiu, né? Deu um voo assim, ó, que ela passou da estação espacial, né? Bateu lá, sabe Deus aonde, e voltou aqui, né? Então, hoje eu não vou conseguir dar um mergulho assim tão profundo quanto a Claudinha fez. Eu acho que ela pegou muito a essência mesmo do versículo, né, da passagem toda, que vem falar de trazer de volta à vida, né? Isso aí dá para a gente pensar tanta coisa disso, né? Não só aquele rapaz, mas hoje a gente vai falar um pouquinho também da própria mãe, né? Ela também foi ressuscitada nessa passagem, né? Porque o destino dela deveria ser um destino muito complicado naquelas circunstâncias. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E essa semana também foi meio corrido, né? Eu gastei minha inspiração tudo ontem, né, Carla?
gastou tudo ontem, a ajuda espiritual. Então, hoje o estudo vai ser mais concreto. Então, hoje eu trouxe texto para a gente ler e refletir. Tem muita coisa ainda, Bruno. Não Né? chora, não. Não, Tem muito argumento. o bônus hora valeu só para ontem, agora acabou, tem que começar de novo. Então, primeiro a gente vai dar assim olhar um pouco a perspectiva desse versículo, já que a consolação vai vir nos versículos seguintes, né? Então eu pensei da gente falar um pouco sobre esses dois personagens, o drama vivenciado pelo filho e o drama vivenciado pela mãe, né? Então esse filho, ele era acometido de um problema aí, né? Será que é uma doença do corpo? Será que é uma doença da alma? Então, a gente tem algumas coisas bem interessantes na doutrina para falar, né? Então, começa com Kardec, falando assim: contrário seria às leis da natureza e, portanto, milagroso, o fato de voltar à vida corpórea um indivíduo que se achasse realmente morto. Ora, não há mistério se recorra a essa ordem de fatos para ter-se a explicação das ressurreições que Jesus operou, né? Então, lembra como o Espiritismo ele desmistifica, né? Ele retira o véu das coisas. Então, tudo aquilo que antes era entendido como milagre, ele mesmo começa falando que só seria milagre se realmente aquele jovem tivesse morto. Porque você trazer um morto à vida, aí você está indo contra as leis da natureza, né? Então, o que o Cristo fez está dentro das leis naturais, está dentro das leis de Deus, são mecanismos que não eram compreendidos naquela época, mas que hoje a gente já consegue compreender um pouco melhor, né? Se mesmo na atualidade as aparências enganam por vezes os profissionais, quão mais frequentes não haviam de ser os acidentes daquela natureza, num país onde nenhuma precaução se tomava contra eles e onde o sepultamento era imediato. É, pois, de todo ponto provável que nos dois casos acima, no caso da filha de Jairo, nós vamos ver no capítulo 8, e o filho da viúva de Naim, apenas síncope ou letargia houvesse. Então, Kardec ele já vai na essência, né? Havia ali uma condição fisiológica, eles não estavam mortos de fato, né? Não houve ali o rompimento de todos os laços, então por isso que o Cristo conseguiu trazê-lo de volta à vida. Essa questão que ele Ô, coloca dos sepultamentos, né, sem as devidas precauções, até mesmo porque a ciência não era desenvolvida, é daí que surgiu a expressão salvo pelo gongo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas em determinado momento, eu não sei quando, as pessoas começaram a ser sepultadas com uma corda dentro do caixão. E essa corda era amarrada a um gongo. Então, por quê? Porque se a pessoa tivesse nessa situação e acordasse, ela tinha a oportunidade de tocar aquele gongo. E daí surgiu essa expressão corriqueira, né? Fui salvo pelo gongo. Imagina que drama desses espíritos, né? Acordarem de um sono profundo assim e se virem presos num caixão. ô, Bruno, a letargia, ela dá aparência de morte, né? Aparência de morte mesmo, até os sinais clássicos da É, morte. é. Isso mesmo, né? Dado o poder fluídico que ele possuía, que o Cristo possuía, nada de espantoso há em que esse fluido vivificante, acionado por uma vontade forte, haja reanimado os sentidos em torpor, que haja mesmo feito voltar ao corpo o espírito, prestes a abandoná-lo, uma vez que o laço perispirítico ainda se não rompera definitivamente. Então, já vem Kardec colocando isso, né, que é possível que com essa movimentação fluídica, né, com a vontade direcionada, que você consiga ali, digamos, fortalecer aqueles laços que estavam por um fio, né? Você conseguir trazer de volta, fazer com que o espírito tome de volta a propriedade do seu corpo que estava ali inerte, né? Mas é claro, desde que não haja o rompimento dos laços. Para os homens daquela época, que consideravam morto o indivíduo desde que deixara de respirar, havia ressurreição em tais casos. Mas o que na realidade havia era a cura e não a ressurreição na acepção legítima do termo, né? Então não foi
a ressurreição na acepção legítima é morreu, você ir lá e trazer alguém de volta, né? E não era isso. O que Jesus fez foi curar aquele jovem, né? Ele tirou o jovem daquela condição. Isso Kardec também trabalha lá no Livro dos Espíritos, ó, lá na questão 424. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? E a resposta, sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui, muitas vezes, poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Hoje, se a gente fala, né, por exemplo, da desfibrilação, a gente não acha nada espantoso, né? Mas o que o magnetismo faz é como se fosse um desfibrilador, só que o desfibrilador atua só na questão da transmissão do impulso elétrico no coração, mas uma pessoa que o coração parou de bater, até um tempo atrás, isso aí já era o diagnóstico de morte, né? O coração parou de bater. Você consegue, através do choque, daquela descarga elétrica, fazer o coração funcionar de novo. Então, o ser humano conseguiu fazer um milagre, né, nessa perspectiva, né? O magnetismo faz, só que ele usa algo muito mais sutil, né? Ele movimenta o fluido vital. Então, ele consegue fazer um enxerto, né? Você consegue ali vivificar novamente aquele corpo desse fluido e então o corpo consegue voltar a retomar o seu funcionamento. Isso é impressionante, né? Se a gente imaginasse, se a gente já aceitasse, tivesse isso mais difundido, já pensou a gente ter isso nos próprios atendimentos de urgência, né? A pessoa chega para atendimento médico e toma um passe para ajudar na reestruturação daquele fluido vital, daquela energia, provavelmente os resultados seriam muito melhores, né? Pode ser que a gente chegue nesse patamar um dia, né? E aí Kardec já vai trazer para nós também uma definição, né, dessas condições, né? Ele vai falar da letargia e da catalepsia. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade do movimento por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra em que na letargia a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte, aquilo que a Ana colocou, né? Eu estava vendo uns relatos de médiums que têm essa faculdade e as pessoas não conseguem ficar nem junto no mesmo ambiente por conta do cheiro. É um cheiro de decomposição cadavérica. A pessoa entra num estado de morte mesmo, assim, daqueles sinais característicos. A boca fica roxa, a pele perde a elasticidade, a pele fica pálida, fica rígido. Então é algo impressionante mesmo, facilmente confundível com a morte, com o desencarne, né? E isso na letargia, que ela é mais profunda, né? Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural, a catalepsia é, por vezes, magnética, né? Então, essa é a posição de Kardec. A gente vai ver que essa questão da letargia ser natural também pode ser provocada. E isso quem vai trazer para nós é o Dr. Bezerra, que vai falar. Como ele falou um pouquinho da medicina, né, da medicina terrestre, eu dei uma pesquisada rápida no Google sobre as condições. E parece que realmente a gente não tem muita informação sobre isso, não, né? Esse site aqui da Reddor, ele tem bastante informação a respeito de doenças, né? Mas olha aqui o que ele fala de letargia. Só isso aqui, ó. Letargia é o nome dado a um estado físico em que a pessoa fica com seus níveis de energia abaixo do normal. Ela acaba por sentir uma verdadeira diminuição de suas capacidades mentais e físicas, sendo que seu estado de alerta já não fica no mesmo nível. Uma pessoa com letargia, por exemplo, pensa com maior lentidão e pode apresentar uma leve demora para responder perguntas simples, né? Ele está falando dessa letargia até mais leve, que é só dessa sonolência, né? Só isso. E a catalepsia também, ó,
É uma condição transitória no qual o paciente apresenta uma incapacidade na movimentação dos membros, na cabeça ou até na fala, e em alguns casos podem ser confundidos com a morte, pois a respiração também é afetada. Na parte que fala das causas, né, desconhecidas, com certeza, né? No geral, o distúrbio apresenta uma prevalência na população geral que varia de 2,5% a 40%. Também estatística que não serve para nada, né? Podendo acontecer episódios isolados ou em associação a outros eventos e tal, né? Sem tratamento também. Então, continua sendo um desafio para a ciência, até porque ela não tem ferramentas para trabalhar com isso, né? E aí, lá no livro Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira, ela traz uma questão, uma comunicação do Dr. Bezerra falando dessa condição. E eu achei muito legal, né? Já que nós somos um grupo de estudo avançado, trazer essa comunicação do Dr. Bezerra, porque traz muitos ensinamentos e esclarece um pouco mais para a gente também. Até porque, para a gente ter uma maior dimensão do sofrimento que é passar por uma condição dessa, né? Às vezes, vendo a passagem assim, parece que tudo bem, né? Estava lá com catalepsia, e Jesus curou, mas a gente não sabe quantas crises esse rapaz enfrentou, né? A gente não sabe como que foi a vida dele convivendo com isso aí, né? Imagina, para quem tem essa condição, não há controle. Você, de uma hora para outra, se desliga, simplesmente se desliga. Então, que qualidade de vida você pode ter numa condição dessa, né? É uma situação difícil, bem difícil. E a própria médium, a Ivone, ela passou por isso. Ela dá o relato dela no livro. Ela também tinha isso no começo de forma, né, descontrolada, mas depois ela conseguiu fazer um bom uso disso, como o Dr. Bezerra vai falar aqui também. A ciência moderna oficial, a medicina, conhece a catalepsia e a letargia, classifica-as, mas não se interessa por elas, talvez percebendo não ser da sua alçada o fato de curá-las. A ciência psíquica, no entanto, assim também a doutrina espírita, não só as conhecem, como se interessam grandemente por elas, pois que as estudam, tirando delas grandes ensinamentos e revelações em torno da alma humana, e por isso podem curá-las e até evitá-las, ao mesmo tempo que também poderão provocá-las, contorná-las, dirigi-las, orientá-las e delas extrair conhecimentos esplendentes para a instrução científico-transcendente a benefício da humanidade. Então, olha que interessante, né? Aí ele já coloca essa condição como sendo uma característica que é perfeitamente tratável e controlável, né? E que você, inclusive, pode tirar benefícios, se for possível, disso, né? Se os adeptos encarnados dessa grande revelação celeste, a doutrina espírita, não curam no presente momento as crises catalépticas do próximo, as quais até mesmo uma obsessão poderá provocar, será porque elas são raras, ou pelo menos ignoradas, ou porque, lamentavelmente, se descuram da instrução doutrinária necessária à habilitação para o importante certame. Aí o Dr. Bezerra também já dá um puxãozinho de orelha, né? Se hoje a gente não consegue curar, para nós que estamos dentro da doutrina, ou é porque não existe mesmo, né? São raras, e ele vai falar por que são raras, né? Ou porque a gente não está estudando o suficiente para conseguir curar, né? Mas é importante esse ponto que ele reforça, né? Que uma obsessão pode provocar. Então, às vezes, a gente tem nesses quadros, né, graves de saúde mental, às vezes o paciente pode apresentar esse tipo de condição e a causa é espiritual, né? Mais um ponto em que só a intervenção humana não é suficiente. Ela é necessária, mas ela não é suficiente para que se consiga estabilizar o quadro desse paciente, né? E aí um sofrimento terrível para todo mundo, né? Pode ir comentando, viu, gente? Eu trouxe bastante texto para a gente ir estudando junto. A catalepsia, tal como a letargia, não é uma enfermidade física, mas uma faculdade que, como qualquer outra faculdade medianímica incipiente ou incompreendida, ou ainda descurada e mal orientada, se torna prejudicial ao seu possuidor. Ele até fala no texto que todo mundo tem em maior ou menor grau, porque isso é uma faculdade do espírito mesmo,
né? Ali ele fala dessa faculdade medianímica, quer dizer, está relacionada com a mediunidade. Porque muitas vezes pode acontecer da gente ter isso também, mas não perceber, porque acontece no momento do sono. Então aí a gente não tem consciência e a gente não sente os efeitos disso, né? É claro que não vai ser no grau mais avançado da decomposição, senão dá para perceber, né? Mas isso pode acontecer. Pode falar, Claudinha. Eu ia só te perguntar se ele fala mais pra frente, porque como é uma faculdade medianímica, parecida com a mediunidade, né, creio eu, a gente pode usá-la para o trabalho, né? Para o trabalho. Exatamente. Ele cita o exemplo dos grandes gênios da humanidade, que durante esse período do sono, eles entravam nesse estado de letargia e conseguiam se desprender com mais facilidade. E aí, nesses momentos, eles estudavam, eles se aprimoravam, né? Trabalhavam juntos com grupos de estudo e depois retornavam para o corpo não conscientes totalmente daquilo, né? Porque não é uma mediunidade plenamente desenvolvida, mas consegue trazer mais, com mais recursos, né? É muito interessante. No caso da Ivone, como ela já era médium também, isso facilitava o desprendimento para ela trabalhar do lado de lá, e aí ela tinha mais consciência quando ela voltava, ela sabia o que tinha acontecido com ela, né? Por isso que é que como ele coloca, né? Se for incompreendido, se não for é, trabalhado, né, estudado, desenvolvido, aí sim se torna prejudicial, que é o que ele coloca ali também, né? Como as demais faculdades suas companheiras, a catalepsia e a letargia também poderão ser exploradas pela mistificação e pela obsessão de inimigos e perseguidores invisíveis, degenerando então em um estado mórbido do chamado perispírito, tendência viciosa das vibrações perispirituais para o aniquilamento, ó, atenção nesse pedaço aqui, as quais, ó, estão falando aqui, ó, essas vibrações perispirituais se recolhem e fecham em si mesmas, como a planta sensitiva ao ser tocada, negando-se as expansões necessárias ao bom funcionamento do consórcio físico-psíquico, o que arrasta uma como neutralidade do fluido vital, dando em resultado o estado de anestesia geral ou parcial, a perda da sensibilidade, quando todos os sintomas da morte, até mesmo o início da decomposição física, se apresentam. Lembra, né, Claudinha? Até você comentou, a gente comentou em alguns estudos, né, que eles falam dos nossos pontos, a espiritualidade, né, relata que esses nossos pontos, os fulcros vitais, eles giram, né? Então dá a entender que eles têm um movimento de expansão, né? É uma energia que fica circulando e se expande. Então, dessa fala do Dr. Bezerra, dá a entender que através dessa interferência de outros espíritos, ele consegue bloquear esse fluxo energético. E quando você trava esse fluxo energético, você desliga o corpo, porque é a partir, né, da circulação da energia do nosso corpo perispiritual que o corpo físico também se equilibra e também funciona. Eles são casadinhos, né? Se um tem problema, ele interfere no outro. Então, olha como que é importante isso, né? E aí imagina, na época de Jesus, que jeito que explica isso? Que jeito que cuida disso, né? Só com milagre mesmo, né? Não tinha um centro espírita para ele tomar passe. Então, uma situação é muito interessante, assim, na perspectiva do estudo, né? Como o Dr. Bezerra está trazendo, é fascinante, né? Para quem passa é difícil. Só não fica estagnado a consciência. Ó. Somente a consciência estará vigilante, visto que esta fagulha da mente divina animando a criatura jamais se deterá num aniquilamento, mesmo temporário. Então, o espírito está ali, né? E às vezes até consciente do que está acontecendo com ele, né? Para dar um pouco mais de angústia. Acabando esse pedacinho aqui. Tanto a catalepsia como a letargia, pois elas são faculdades gêmeas, se espontâneas, aí ele faz um parênteses, ó, elas poderão ser também provocadas e dirigidas, uma vez que a personalidade humana é rica de poderes espirituais, sendo como foi
criada à imagem e semelhança de Deus, né? Então, mesmo a letargia ela pode ser provocada, né? Mas se espontâneas, serão, portanto, como um vício que impõe o acontecimento, como os casos de animismo nas demais faculdades mediúnicas, vício que, mais melindroso que os outros lembrados, se a tempo não for corrigido, poderá acarretar consequências imprevisíveis, tais como a morte total da organização física. A loucura, dado que as células cerebrais, se atingidas frequentemente por demasiado tempo, poderão levar à obsessão, ao suicídio, ao homicídio e a graves enfermidades nervosas, esgotamento, depressão, alucinações, etc. Olha como que isso é complexo, né? Como que a ciência espiritual ela acaba tendo desdobramentos em todas as áreas humanas, né? Até mesmo desdobramentos criminais, né? Ele coloca os homicídios, homicídios causados por uma disfunção do organismo perispiritual. É impressionante, né? Porque como que a gente consegue dosar isso, né? Como que a gente consegue medir, avaliar? Como que o Everton vai pôr isso lá no dispositivo da sentença dele para atenuar a pena? Não tem como, né? Não tem como. Mas uma vez contornadas por tratamento psíquico adequado, transformar-se-ão em faculdades anímicas importantes, capazes de altas realizações supranormais, consoante a prática o tem demonstrado, fornecendo aos estudiosos e observadores dos fatos mediúnicos vasto campo de elucidação científica transcendental, né? Então, como todas as virtudes que nós temos, né? Se a gente trabalha, se a gente utiliza bem, traz sempre muitos benefícios como alavancas, né? E pensem que interessante seria mesmo, né? Pode falar, Ana. Seu microfone está fechado. Isso. Eu fiquei pensando agora, você falando. Ah, ficou mudo para mim. Para mim também. Começou e parou. Ai, Ana. Tava Vê se o saindo. seu, Saiu. vê se o seu fone tá desencaixadinho do plug. Está de fone? Ou tenta tirar e pôr de novo, né? Tira e põe, ou fica sem fone. Não tá saindo, viu, Ana? Se você estiver falando. Ainda não, viu, Ana? Eu vi que você desativou aí, mas... Ah, saiu um barulho agora. Pode passar. Mas pensando nessas questões, nos benefícios, né? Imaginem que interessante dentro de um grupo de estudo, né? Alguém ter essa faculdade mesmo de desdobramento para conseguir ali absorver melhor as orientações daqueles espíritos, né? Daquele grupo de trabalho. Então, realmente é algo bastante interessante, né? É difícil quando a gente não tem nenhum tipo de controle sobre isso. Ah, e aqui ele fala só para falar por que que hoje a gente quase não vê, né? Então o Dr. Bezerra fala, ó, que tanto, né, principalmente, né, por conta da doutrina espírita, dos médiuns, dos passes, ó, a espiritualidade tem evitado que a catalepsia e a letargia se propaguem entre os homens com feição de calamidade. Daí a divina relativa raridade espontânea de tais fenômenos nos dias presentes, né? Eu, particularmente, não conheço, nunca ouvi falar de ninguém com essa característica, né? E realmente, se isso fosse assim, proliferasse sem controle, imagina que situação, né? Situação de calamidade mesmo. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da viúva, gente. Vocês fiquem à vontade aí para comentar também, tá? Vocês se lembram que a gente já estudou sobre uma viúva?
Em que momento, hein? Ó, quiz do NEP. Vamos ver se todo mundo tá bom de memória. Que passagem a gente estudou que uma viúva participou do nosso estudo? Eu sei porque eu pesquisei, né, gente? Tem alguém aqui nessa Dá mais sala, uma dica que eu vou lembrar. tem alguém nessa sala que tem o mesmo nome dela? Só pode ser Ana. Pode ser Ana. A gente já estudou a Ana, né? Vocês lembram da sacerdotisa Ana? Lá quando Jesus foi ser apresentado no templo, né? É. A sacerdotisa Ana que viveu mais de 100 anos lá, né? Tinha um 84, não sei o E que anos lá. 80, é. É, Quando é ele um foi fazer a circuncisão, não foi? Não. quando ele foi fazer, é quando ele encontra ela e encontra o Simeão. Isso. Hum. Exatamente. Ela era viúva, né? Mas ela era uma viúva que participava desse trabalho do templo. Então ela tinha uma, digamos assim, uma outra condição social, né? Ela estava numa outra situação. Por quê? Por que que ser viúva, e a gente vai ver vários textos falando dessa questão da viuvez, por que que era tão difícil naquela época, né? Porque a mulher ela não tinha um papel ativo na sociedade, né? Quem toda a sociedade era focada no patriarca, né? É uma sociedade patriarcalista. E a gente sente reflexos disso até hoje, né? Então, quando a mulher ficava viúva, se ela não tinha meios, né, para se sustentar, ela ia depender da caridade do próximo, né? Pode falar, Claudinho. Lembrei de Joana. Joana de Cusa, quando ficou viúva, ela foi trabalhar. Elas tinham uma condição social muito boa, né? E ela foi trabalhar como cuidadora de criança, assim, na casa das famílias ricas, né? Ela foi ser empregada das famílias ricas. Das famílias ricas, né? Porque também não era todo mundo que podia pagar para ter esse tipo de serviço, né? Então, olha como que vai ficando restrito, né? E não existia, assim, uma assistência social, não existia uma instituição para acolhimento, né? Isso é coisa moderna, né? Talvez existissem situações pontuais ali, mas, assim, o prognóstico de alguém que se tornasse, uma mulher que se tornasse viúva era bem difícil, né? E por que que o caso dela ainda é pior? Então, dentre os casos de viuvez, o dela é ainda pior. Não tinha filho, só É. era só um filho. Não foi à toa que o evangelista, ele frisa isso, né? Filho único. Filho único. Se ela tivesse mais filhos, os outros filhos fariam, né, às vezes de auxiliar ela, né? Mas era o único. Então, assim, ela já era viúva. Então, a esperança dela já estava no filho. De repente, ela perde o filho. Imagina o desespero dessa mãe. Imagina a dor assim, a dor da perda, a dor da falta e a dor de pensar na situação dela. Eu tenho a impressão até que ela estava numa situação de desespero. Desespero. A gente vai, vamos ver, né? Daqui a pouco vai ter uns versículos que eu acho que vão trabalhar isso um pouco mais, mas ela não estava bem, não estava bem, né? E não é para pouco assim, né? Bom, pegando umas palavrinhas aí, copiei lá do estudo dos meninos, Claudinho, que você me passou. A porta, né? A Claudinha já falou sobre a porta, foi bem esclarecedor, né? Que também não é à toa que isso tá colocado aqui, né? A porta, ela marca ali o encontro das multidões, né? Coisa mais bonita. Nas cidades muradas e nos palácios, as portas eram essenciais para o egresso e ingresso dos seus habitantes e serviam de proteção contra os inimigos. Por cima das portas das cidades edificavam torres, onde os guerreiros poderiam defender a entrada. Também eram fortalecidas por meio de trancas, a fim de oferecerem maior resistência aos assaltos. E aí ele vai citando os versículos do Antigo Testamento onde há a citação de portas, né? As portas da cidade se reuniam às portas, né, se reuniam os negociantes e juízes para tratarem dos interesses sociais. Também é onde faziam transações com a presença de testemunha, se pronunciavam sentenças.
Os muros que encerravam as mansões aristocráticas também tinham suas portas, por onde se exibia o Fausto das riquezas humanas, né? Eu lembrei do The Chosen, né? O único que tinha porta com tranca em casa era o Mateus, né? O resto, a porta era de acesso livre, né? Qualquer um entrava, né? Até o rapaz comenta, né? Isso tá no dicionário do Davis, né? Do John Davis, que a gente não vê muitas essas construções, porque conforme elas foram perdendo a serventia, elas foram desmontadas, né? Como tinha toda essa estrutura de pedra, isso aí foi utilizado para outras coisas. Então, não se tem mais tantas portas assim nas cidades, né? Por isso que a gente quase não vê. Jerusalém tem, essa é uma foto de Jerusalém, mas porque lá foi preservado mesmo, né? A questão do sepultamento também, né? Chorar e lamentar e bater no peito são naturalmente, tipicamente orientais e também são coisas postas em evidência no Novo Testamento. Tal como no Antigo Testamento, carpideiras profissionais podiam ser empregadas. Isso aí, o Aloysio tem um estudo legal que ele fala dessas carpideiras, né? São as pessoas contratadas para chorar. Então ele fala que se era do temperamento desse povo também, né? Não bastava Eu você ia só ter estar emprego. triste. Como é, Claudinha? Ia ter emprego fácil. Emprego fácil para chorar lá, Claudinha. Mas não era só chorar, né? Eles tinham que demonstrar assim, quase que teatralmente, né? Eles rasgavam, né? Jogava cinza na cabeça, então fazia toda aquela cena. Não bastava chorar e ficar triste, não. Você tinha que demonstrar aquela tristeza, né? Mateus se refere especialmente a flautistas. Esse aí é o estudo do miudinho, ó, vem falar dos flautistas. É porque a música, né, ela induz esses estados também de tristeza, né? Dependendo do padrão vibratório dessa música, você faz o velório inteiro chorar, né? Então, por isso que eles contratavam flautistas também. É possível que Jesus não se importasse muito com o ruído dos lamentadores alugados. Lemos que ele mesmo chorou quietamente perto do túmulo de Lázaro. Essa questão do choro do Cristo que me deixou com a pulga atrás da orelha. Porque se ele morreu, né? Morreu, assim, entre aspas, né? E Jesus chorou, por que que depois ele chega para essa senhora aí e fala para ela não chorar? Aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha, né? Eu acho que nós estamos falando de choros diferentes, né? Não sei. Quem for fazer o versículo que tente responder essa interrogação. Naquele tempo, o período normal de lamentação durava 7 dias, e o enterro próprio, por outro lado, tinha lugar o mais cedo possível depois da ocorrência do falecimento, normalmente no mesmo dia. E aí era proibido você enterrar dentro da cidade, né? Então, por isso que eles estavam fazendo todo esse movimento de levar para fora da cidade. O cemitério ficava do lado de fora, né? Até por questões sanitárias também. Ah lá. Os sepulcros e os cemitérios usualmente ficavam fora das cidades ou aldeias. Existiam cemitérios comuns, mas eram largamente usados túmulos individuais e familiares. Alguns homens, tais como José de Arimateia, gostavam de preparar com antecedência os seus sepulcros, tanto que ele tinha um espaço, né, que ele cedeu para fazer o sepultamento do mestre, né? Os ataúdes não eram usados para transportar os mortos, eram carregados em simples esquifes. Então, esse aí é um exemplo de esquife, ó. Essa maquinha aí, era nisso aí que o jovem estava sendo transportado, né? E aí o evangelista fala que Jesus tocou o esquife, ele não toca o morto, ele toca o esquife. O que significa isso? Mais uma pergunta, que eu também não sei responder, né? Por que ele frisa, né? Tocou o esquife. E aí umas palavras também sobre a viúva, ó. A gente vai ver registro de viúvas, passagens sobre viúvas, assim, por todos os lados, né? No Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Desde remotos tempos, as viúvas trajavam de um modo apropriado à sua condição social. Despojavam-se de seus ornamentos, vestiam-se de saco, não se penteavam, nem ungiam o rosto. Olha isso, hein? Morreu o marido, morreu a mulher? Não pode, né? Coisa. Deus sempre mostrou compaixão especial para com as classes desprotegidas e principalmente para com as viúvas. Aí tem um monte de passagem
falando da importância de se amparar as viúvas, né? A lei mosaica ordenava que as viúvas fossem tratadas com justiça e consideração, cominando severas penas a quem a violasse. Jesus também condenou os que devoram as casas das viúvas, no sentido de se apropriar, né, dos bens, das coisas, né, por conta do falecimento do patriarca ali. A legislação, agora outro dicionário, né, também trazendo, a legislação hebraica sempre se mostrou solícita pelas viúvas. É engraçado eles falarem isso, porque dá a impressão que fica também só na teoria, né? Ou talvez, né, nos grandes centros, talvez Jerusalém, por conta do templo, tivesse condição de amparar, né, de forma assim mais concreta essas viúvas, mas pensa nos vilarejos afastados, pensa em Nazaré mesmo, né? Que é aquela região mais pobre ali, provavelmente não existia Mas, esse tipo Bruno, de... sabe o que eu fico pensando? Porque assim, se elas, porque viúva é independente de classe social, né? É, Então, às vezes elas tinham até uma condição abastada de vida enquanto casadas, né? Como eu falei da Joana, e aí depois elas não conseguem manter isso com a morte do esposo, né? E aí esse ser viúvo vai depender do auxílio do outro, independente se você já tinha dinheiro ou não. Então, meio que parece que você perde toda a sua condição, né? Depois de que fala, Gabi. Eu pensei nisso, eu acho que muito provavelmente, eu não estudei isso, eu vou falar agora e depois eu vou pesquisar, mas eu acredito que devia voltar para o Estado o direito delas ali dos bens, né, dos imóveis. Ou é para o uma filho questão... mais velho, né? Daí, não sei falar como que era essa regra, mas o que me parece é que esse auxílio, que ela precisaria desse auxílio, independente se ela tinha dinheiro ou não enquanto casada, entendeu? Isso não era É, direito dela depois. teria que pesquisar mesmo esses outros casos. Eu lembro também, eu não lembro o nome de quem é, mas é uma viúva que acolhe também os discípulos, e ela vendia tintura, se eu não me engano, alguma coisa assim, e ela tinha uma condição social boa, ela faz doações para a Casa do Caminho. Aí eu não sei, ela já conseguiu, digamos assim, manter uma empresa, né? Agora, não sei se isso daria certo para todas, né? Acho que é isso que a Claudinha falou, porque se fosse simples assim, a Joana de Cusa não teria passado, né? Por aquilo. De alguma forma, ela perdeu tudo, né? Interessante. Aí, às vezes, tem uma questão, como vai falar aqui também do levirato, né? Ele coloca até mesmo nos dias anteriores a Moisés, reconhecia-se a difícil situação das viúvas sem filho e havia arranjos visando sua proteção. Esse arranjo mais, né, que a gente mais assim tem registro é a questão do levirato, que é quando a viúva ela vai se casar é, com um irmão, né, do homem que faleceu. Então ela casa com um cunhado, né? Aqui eu queria registrar só esse ponto aqui, que eu acho que isso aqui serviria para a gente fazer um estudo mais aprofundado da questão espiritual, né? Será que a gente pode falar de uma viuvez espiritual, se isso tem um significado, uma profundidade, né? Porque olha que interessante, Jerusalém e Babilônia, em sua desolação, são assemelhadas a viúvas. Então é tanto sofrimento que Jerusalém passou, né? E a própria Babilônia, porque ela também foi destruída, né? Que eles comparam Jerusalém e Babilônia a viúvas. E é Isaías que fala isso, né? O profeta Isaías. E o efeito da morte violenta é comparado com o de esposas que se tornam viúvas. Então, talvez assim, o sofrimento tão agudo, para que você consiga dar um exemplo disso, é comparar com uma situação de uma viúva. Então, olha como que era difícil a situação da viúva, né? Para você comparar ao sofrimento de um povo, é porque não é pouca coisa mesmo, né? Essa questão do levirato, Desolação é uma palavra forte, né? Ele como é que é, coloca Claudinha? desolação de Jerusalém e da Babilônia. Então, é uma palavra Isso, muito sim. forte para a gente conectar. Então, toda vez que aparecer viúva, deve ter um sentido aí dessa dor, dessa desolação. Verdade, muito bem apontado. Aí lá no livro do A Vida Diária nos Tempos de Jesus, ele fala do levirato, ó. Se o israelita nem sempre podia casar-se com sua escolhida,
Existia, por outro lado, um caso em que era obrigada a casar-se com uma mulher, embora não gostasse absolutamente dela. Quando um homem morria sem deixar filhos, seu irmão ou seu herdeiro tinha de casar-se com a viúva a fim de dar continuidade à família do morto. Este era o dever do levirato. É uma forma de proteção da viúva, mas também de proteção do clã, para você não deixar, digamos assim, aquele sobrenome ficar perdido, né? Porque o patriarca se foi, não deixou descendente, né? Apesar que ela tinha um filho, né? Então, não sei se nesses casos se aplicaria, e também não há registro se ela tem notícia da família do marido, né? Então, por isso que a situação dela talvez fosse mais difícil, porque não tinha ninguém a quem ela recorresse. Aqui tem mais um comentário, esse da Bíblia do Peregrino, aí ele vai passar de forma geral pela passagem, né? Ó. Naim é uma aldeia na estrada de Cafarnaum a Samaria, a Claudinha falou isso para nós, né? Desta vez, Jesus toca uma viúva e ao órfão defunto, né? Toca os dois, como nos casos famosos de Elias e Eliseu. Viúvas e órfãos são categorias necessitadas que no Antigo Testamento reclamam atenção especial, como a gente viu, né? E lá nos Salmos, ó, Deus, ele é referenciado como pai de órfãos, protetor de viúvas. Olha que interessante, né? Pai de órfãos, protetor de viúvas. Porque a gente está falando de um órfão também, né? A gente não está falando só de um menino que tem uma condição que já por si só é difícil. Além de tudo, ele não tem pai, né? Ele é um órfão. Olha que quadro de sofrimento, né? Não é uma passagem qualquer mesmo, né? Jesus, portador de vida, vai ao encontro da comitiva fúnebre. Não é casual a sincronia. Essa parte do estudo passado me marcou muito, né? Não é casual a sincronia. Ele chega no exato momento que precisava e aquele movimento, né? A tristeza saindo da cidade e a alegria adentrando na cidade, né? O choque das multidões, né? Sai ao encontro da dor humana com toda a compaixão e esta mobiliza o poder, e o poder máximo da vida sobre a morte. Por isso, atualiza ditos antigos: tu tens poder sobre a vida e a morte. E a luz da Páscoa prefigura a ressurreição, porque mostra que a morte não será o caminho sem retorno. E aí, de novo, ele ressalta, ó, o comentário do povo evoca a promessa de Deuteronômios, reconhece ele de imediato o título de profeta. À luz da simbologia dos profetas, essa viúva sem filhos pode representar a comunidade de Israel, da qual o Senhor se compadece. Então, a comunidade de Israel é comparada à situação dessa viúva, né? Pela dor, por tudo que passou. E aí, para a gente terminar, tem esse relato no livro Mulheres do Evangelho. Tem o contexto da vida dessa viúva de Naim, né? Eu não sei exatamente se é um livro inspirado, né? Como que é, mas é muito rico. Eu acho que é válido a gente ter como base para a gente analisar, né? Como estudiosos mesmo, né? E olha que legal que ele fala dela. Era ainda jovem, e as experiências da vida a levaram ao envelhecimento prematuro. Com a peste, que desolava muitos lares, perdera toda a família. Olha como já começa a história dela. Perdera toda a família. Restava-lhe apenas uma prima de distante grau de parentesco, da qual não sabia ao certo o paradeiro. Ainda naquela época, seus caminhos cruzaram os de um jovem rapaz que a cortejara. Enamorou-se dele e logo viriam a contrair núpcias. Sua vida continuou a se distinguir pelo trabalho, agora com vistas a auxiliar o marido, que com o tempo passou a explorar a juventude sofrida e desgastada, que as experiências e intempéries dos anos se incumbiram de encerrar. Então já teve esse contexto da perda e com o casamento a situação não melhorou, né? A situação continuou se agravando aí. Então, além de tudo, ela teve esse desgaste que vai ser importante lá na frente por conta da questão da saúde, né? Do consórcio material nascera-lhe belo menino que lhe acalmava os dias tormentosos da vida. Era a esperança de dias melhores. Era a flor que renascia no pântano de sua existência, prometendo bem-aventurança a seu espírito sofrido e cansado. Só essa mãe consegue imaginar isso, hein?
consegue imaginar isso. Olha por que que ela estava nessa situação de desespero, né? A flor renascida do pântano, a promessa da bem-aventurança. Seu marido, em poucos anos, abandonou o lar em busca de aventuras, deixando-lhe a responsabilidade pela educação do filho. Mais tarde chegaria a seu conhecimento que o antigo companheiro perdera a vida na Samaria em disputa por bagatelas cotidianas. Então, ela perde o marido, não foi por situações naturais, né? Ana, esse era o seu nome. Olha que coincidência, hein? A outra viúva do evangelho que a gente estudou também chama Ana. Esse era seu nome. Continuou ao longo dos anos, junto com seu filho dileto, no trabalho que a vida e a necessidade sempre lhe impuseram. Naim era uma cidade onde era difícil sobreviver. É uma cidade muito pequena, né? Os relatos trazem que era uma aldeinha, assim, algo bem precário, né? Ana não se sentia à vontade para contrair novas núpcias, pois apesar de distante do entardecer da existência, o peso das pouco mais de 3 décadas que vivera era grande fardo sobre seus ombros. Os anos haviam-lhe roubado o vício da juventude e a sua saúde exigia mais e mais cuidados. Então, olha, além de tudo, a dificuldade orgânica mesmo, né, pelo desgaste natural, né? Seu filho, pela sensibilidade da saúde, encontrou-se em estado cataléptico. Dado o desconhecimento da época, julgara que a morte ceifara a vida de seu pupilo do coração, arrimo de sua alma. Como seria sua vida dali em diante? O único filho, esperança de sua vida, havia-lhe abandonado. O desespero intentou tomar conta de seu espírito, e ela entregara-se à angústia que destruía suas últimas reservas de energia. Por isso que Jesus ressuscita a viúva também, não é? Porque dessa situação dela, ela estava sem vida, né? Ela estava sem vida. Quando ele se aproximou, era tarde. Era, na verdade, a tarde da alma dos homens. Ele parou e, olhando as faces marcadas daquela mulher, percebeu nas profundezas de sua alma o sofrimento de toda a humanidade, vítima da ignorância das leis da vida. Mirou então o corpo rijo, que era conduzido pelas mãos do povo, e viu ali que o espírito imortal ainda não abandonara sua roupagem de carne. A criança ainda vivia. Ele orou, envolvendo o corpo da criança com os eflúvios sagrados do seu amor, chamou o espírito de volta, que logo se apossou do corpo físico. Demonstrando o poder do amor, trouxe a criança rediviva aos braços de sua mãe. Era a vitória da vida na presença do amor. Bonito, não é? Uma sensibilidade muito grande, né? É. Bom, gente, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi um pouco diferente o estudo hoje, né? Mais denso, né? Muita leitura. Mas eu achei válido trazer para gente refletir, né? Alguém quer fazer a prece para a gente terminar hoje o nosso estudo? Então, eu vou fazer para a gente encerrar, tá? Eu quero pedir licença para vocês para a gente aproveitar também esses minutos para a gente vibrar pela Sheila, né? Pelo Júlio, pela Bianca, pelo Bernardo, para que eles também recebam estas vibrações, né? Então, nós vamos agradecer hoje por mais esta oportunidade, agradecer pelos nossos amigos espirituais que estão sempre na retaguarda, agradecermos por fazermos parte desse grupo bendito que renova a nossa fé, a nossa esperança, que nos coloca em contato mais íntimo com o nosso Mestre, mostrando a sua grandeza, revelando para nós aquilo também que Ele espera de todos nós, do nosso comportamento, das nossas ações, dos nossos gestos, pensamentos, para que a gente consiga também caminhar em sua direção, nos aproximando novamente do nosso Pai. E assim, amado Mestre Jesus,
Nós agradecemos por tudo aquilo recebido, por estas bênçãos, essas sementes que caem fundo em nossos corações. Os nossos companheiros que não puderam estar aqui, recebam também estas vibrações de paz e de alegria e que todos nós possamos ter uma semana abençoada. Sê conosco hoje e sempre, e que assim seja. Obrigada, Bruno.